Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo sobre uma possível ação multibagger. Já fizemos alguns este ano, então aqui vai mais um. Esta é uma empresa avaliada em 2,25 bilhões de dólares. Agora sim, é uma empresa que viu sua avaliação subir 211% no acumulado do ano. A empresa de que estamos falando aqui é a Pagaia Tecnologias. Sim, é mais um nome do setor de fintech. Agora, neste vídeo, vou explicar tudo o que a empresa faz, o que ela não faz, como ela continua crescendo, porque esse é um negócio incrível. Mesmo depois das ações terem subido 211% no acumulado do ano. Sem mais delongas, aperte os botões e confira o link na descrição e no comentário fixado para ver as 10 melhores ações para comprar agora. Agradecemos! Ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado, certo? Então vamos começar do início. Então, o papel principal da Pagaia é financiar empréstimos para seus parceiros, que são bancos e empresas de fintech como a Sophie, por exemplo. Na verdade, se voltarmos alguns anos atrás, lá em 2021, a Pagaia fez uma parceria com a Sophie para expandir o acesso a serviços financeiros e criar oportunidades para os clientes. Anthony Noto disse na época: estamos animados em usar a avançada plataforma da SoFi, sua marca e apelo ao consumidor, para oferecer empréstimos pela IA da Pagaia, ampliando os negócios e permitindo que mais pessoas tenham acesso a crédito e alcancem objetivos financeiros. Então, o que a Pagaia não faz? Eles não são um credor direto e não usam principalmente o próprio balanço bancário para financiar os empréstimos. Eles não são um banco. O que eles fazem é o seguinte: eles levantam enormes quantias de capital de mais de 145 grandes investidores institucionais, como fundos de pensão e companhias de seguros. Eles transformam esse capital em produtos financeiros complexos, chamados títulos lastreados em ativos, ABS, usados para financiar os empréstimos dos bancos parceiros. Assim, resolvem o problema de liquidez dos bancos. Isso oferece aos bancos uma fonte contínua e volumosa de financiamento, permitindo que continuem emprestando sem ficar sem caixa. Claro, já falamos sobre o negócio de plataforma de empréstimos da SoFi no passado e sobre a mudança que eles vêm fazendo no último ano e meio mais ou menos. Então é um pouco parecido, certo? Agora, a Pagaia é vamos chamar de empresa de IA, cujos modelos de inteligência artificial determinam quais tomadores de empréstimos são aprovados para um empréstimo. Claro, sim, isso não é uma novidade, mas se você começar a aprovar maus pagadores, pessoas com alta chance de inadimplência, seu modelo de negócio vai por água abaixo. Agora, o trabalho da IA é esse. A sofisticada inteligência artificial da Pagaia analisa muito mais pontos de dados do que os scores de crédito tradicionais. Ela avalia de forma confiável o risco de tomadores de empréstimo, especialmente de renda média e baixa rejeitados por bancos parceiros. Agora você pode dizer, faixas de renda média a baixa, maior risco. Bem, como vou mostrar para vocês em breve, vocês verão que a Pagaia é, na verdade, extremamente seletiva. Apenas cerca de 1% de todas as solicitações de empréstimo que passam pela rede são aprovadas pela IA da Pagaia. A extrema seletividade leva investidores institucionais a confiarem no processo. Nós vimos isso também com a Sophie, certo? O negócio de plataforma de empréstimos. Eles rejeitaram, disseram o quê? Mais de 100 bilhões de dólares. Bem, é um pouco do mesmo aqui, seletividade extrema. Agora, o benefício de tudo isso é claro que resolve o problema de risco do banco. Isso permite que seus parceiros acessem com segurança uma base de clientes mais ampla que eles não conseguiam atender antes, expandindo efetivamente seu mercado endereçável. Agora, a fonte de renda aqui é bem simples, uma taxa pela facilitação da transação. Eles cobram uma porcentagem sobre o capital intermediado, que é o principal aqui. Fonte de receita recorrente e confiável. Por que eles mantêm parte dos empréstimos por regulamentação? A Pagaia precisa reter cerca de 3% dos empréstimos. Eles assumem esses empréstimos no próprio balanço, o que é crucial, pois alinha os interesses. Se houver problema no empréstimo, a Pagaia sente primeiro o impacto e concentra as perdas. E, claro, se eles acham que o empréstimo é bom o suficiente para eles, então vai ser bom o suficiente para os clientes e parceiros deles. Isso os obriga a aprimorar sempre os modelos de IA para manter a inadimplência baixa e garantir a lucratividade do negócio principal de taxas. Fácil de entender. Ao analisarmos os resultados do último trimestre, vemos que é um negócio de rápido crescimento. E não só isso, é um negócio que também se torna mais lucrativo.
Então, o volume de rede aumentou 14%, mas a receita total e outros rendimentos aumentaram o dobro disso, 30% em relação ao ano anterior. E não só isso, estamos vendo aqui que a receita de taxas menos os custos de produção também aumentou, 30%. E o que também estamos vendo é que as despesas operacionais principais caíram 12% em relação ao ano anterior. Então, eles estão conseguindo monetizar cada vez mais o negócio enquanto também reduzem as despesas operacionais. Veja o que ocorreu com a receita da Pagaia nos últimos anos e as projeções para os próximos. Em 2025, espera-se crescimento de 27% em relação ao ano anterior. E então vemos 2 anos consecutivos de queda, ou seja, apenas 16% de crescimento ano a ano para 26 e depois 12% para 2027. Acho que esses números são bem conservadores. Mas lembre-se, esta é uma empresa avaliada em 2,2 bilhões de dólares com expectativa de gerar 1,3 bilhão de dólares no ano fiscal de 25. Se olharmos para a margem de fluxo de caixa livre, margem de lucro bruto e crescimento da receita, podemos ver que, primeiro, a margem de fluxo de caixa livre melhorou. Em 24 era de 4,7%. Em 25, até agora nos últimos 12 meses, está em 10%. A margem bruta está em torno de 42%, mais ou menos. Sim, caiu um pouco em relação a 2021, mas a receita aumentou muito mais rápido do que o lucro bruto. O que também é impressionante aqui é que a margem operacional agora está em 14,1%. Veja essa grande recuperação nos últimos 12 meses, desde o segundo e primeiro trimestres de 2023. Se analisarmos a evolução das taxas menos o custo de produção, vemos o seguinte: a linha cinza representa a receita de taxas como percentual da receita da rede. Depois, a linha azul escura é o custo de produção como percentual da receita da rede. E então, a receita de taxas menos o custo de produção é essa linha azul aqui. Eles estão mirando entre 4% e 5% em 2025, e no último trimestre eles já estavam em 4,8%. O que também podemos ver aqui é que a Pagaia está ficando melhor em monetizar sua rede. E eles também estão retendo mais dinheiro para cada dólar de volume de empréstimo que processam. Claro, em um cenário ideal, você gostaria de ver a linha azul escura cair também. Mas enquanto a primeira linha bem aqui, a cinza, a receita de taxas como percentual do volume processado na rede crescer mais rápido do que o custo de produção, estamos bem. Também vimos que os produtos de parceiros de empréstimo como percentual da receita total de taxas menos o custo de produção estão agora em 81% comparado a onde, bem, vamos chamar de apenas 1% há 3 anos. Claro, quanto maior esse número, melhor. Então, voltando ao ponto que mencionamos no início, então temos aqui 238 bilhões de dólares em solicitações avaliadas no segundo trimestre de 2025, apenas 1% de taxa de conversão. Então, a escala massiva na linha de frente e a precisão cirúrgica e disciplina na retaguarda é o que torna isso realmente um investimento bastante atraente, certo? Porque se, digamos, a taxa de conversão fosse de cerca de 20%, mas aí a lucratividade fosse por água abaixo, então qual seria o sentido? Agora, esse é um crescimento impressionante. Isso, claro, permanece em cerca de 1%. Talvez possa chegar a 2% com o tempo, mas agora, taxa de conversão de 1%. Ainda assim, o que vimos da empresa foi um aumento de 30% na receita total. A receita proveniente de taxas, descontados os custos de produção, aumentou 30%. As despesas operacionais principais caíram 12%. Então, sim, neste momento, a Pagaia está ficando melhor em monetizar sua rede e também está retendo mais dinheiro de cada dólar do volume de empréstimos que processa. Então, enquanto este número aqui, 238 bilhões de dólares continuar subindo a cada trimestre, a cada ano, e a Pagaia conseguir monetizar melhor sua rede. Eles retêm mais dólares também. Esse vai ser um negócio bastante lucrativo. Agora, deixa eu falar um pouco mais sobre o negócio e o potencial para o futuro. Pagaia adota o modelo B2, B2C conectando empresas e consumidores. Eles não estão tentando vender diretamente para os consumidores. Eles integram a IA deles diretamente nas plataformas digitais de seus parceiros, os bancos e as fintechs. De novo, um exemplo: SoFi. A proposta de valor inicial é que o credor envie à IA da Pagaia candidatos que seriam recusados. Isso permite que o credor aprove mais clientes e proteja o relacionamento já existente com eles, aumentando efetivamente o valor do ciclo de vida da sua base de clientes sem assumir risco de crédito.
Após a integração, a Pagaya recebe um fluxo contínuo de novos dados. Esse grande conjunto de dados aprimora continuamente os modelos de IA, tornando a análise de crédito superior. A melhoria contínua torna as previsões da IA mais precisas e confiáveis, dificultando a replicação do serviço pelos parceiros e gerando um forte efeito de rede. Agora, o poder de alavancagem operacional que eles têm aqui. Eles estão tentando alcançar uma meta de 25 bilhões de dólares em volume da rede. Eles não devem depender só de empréstimos pessoais. Então, a estratégia deles é aplicar seu principal mecanismo de IA em todo o riso mercado de crédito ao consumidor. Eles expandem rapidamente para áreas como empréstimos de automóveis e financiamento no ponto de venda, como o Compre Agora, Pague Depois, que já representa parte considerável do volume da rede. Eles também discutiram o mercado de aluguel de casas e cartões de crédito. Para os parceiros atuais, a Pagaya deixou de ser só uma plataforma para aplicações rejeitadas. Eles lançam novos produtos, incluindo marketing direto, para ajudar parceiros a ampliar o funil de aplicações, aproveitando as soluções de financiamento e subscrição da Pagaya para atender clientes atuais. Isso fortalece laços com parceiros e traz novas oportunidades de crescimento para a Pagaya, além de reduzir riscos de financiamento e aumentar a eficiência de capital. A Pagaya está reduzindo gradualmente o risco de crédito que precisa manter. Ao garantir classificações altas como KAA em seus títulos lastreados em ativos e usar estruturas mais eficientes em capital, como acordos de fluxo futuro, eles minimizam a necessidade regulatória de manter exposição. O objetivo é reduzir a retenção no balanço para um percentual de dígito único bem baixo, garantindo que o negócio permaneça principalmente baseado em taxas e protegido contra grandes perdas de crédito. Negócio baseado em taxas, de alta margem e baixo risco. De novo, já ouvimos isso antes, o negócio de plataforma de empréstimos da SoFi. Por fim, com mais de 145 investidores institucionais e outros a caminho, eles contam com uma base muito diversificada e estável, com menos fornecedores. Sim, são todos os dados recebidos e também os possíveis empréstimos. Essa grande rede de capital os mantém resilientes em ciclos econômicos, assegurando financiamento disponível quando seus parceiros de crédito quiserem crescer. No último trimestre, também informaram que a demanda por novos parceiros segue forte, especialmente entre bancos regionais dos Estados Unidos e grandes fintechs. A Pagaya está em fases avançadas de negociações e integração com vários novos parceiros, incluindo um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos. Banco para empréstimos pessoais e grandes bancos privados dos Estados Unidos para financiamento no ponto de venda, indicando expansão contínua em diferentes ativos e parceiros. A empresa se vê como líder de categoria na criação de um mercado de sindicalização para crédito ao consumidor, destacando sua infraestrutura tecnológica proprietária e integrada e uma rede de financiamento diversificada como principais diferenciais competitivos. Eu sei que você pode perguntar, depois dos comentários sobre a Upstart, a Pagaya também está em risco? Bem, na verdade temos aqui uma análise de um analista que saiu logo depois que o preço caiu. Recomendação de compra e preço-alvo de $48. Embora investidores não devam presumir deterioração de crédito da Pagaya devido à Upstart, a empresa iniciou com critérios de crédito mais rígidos e um modelo de negócios distinto. Se você quiser ler tudo, vou deixar isso agora na tela para que você possa pausar e ler tudo. Mas vou abordar este ponto aqui. Para entender o contrato, pode ajudar a explicar o modelo de negócios da Upstart. A Upstart é uma plataforma originadora. Ela faz parcerias com bancos para originar empréstimos e depois busca vender esses empréstimos no mercado de capitais ou compradores institucionais. Quando a liquidez diminui, a Upstart costuma ter que manter mais empréstimos em seu próprio balanço. Isso gera exposição direta a perdas de crédito, tornando os resultados operacionais muito sensíveis à inadimplência, e é aqui que estamos no semanal. Podemos ver que a ação realmente ficou acima da média móvel de 20 dias neste caso, mas desde então caiu 33,8%. Se olharmos rapidamente o gráfico diário, claro, ainda está com uma queda de 33%. Está abaixo da média móvel de 50 dias aqui e um pouco acima, só um pouco acima da média móvel de 100 dias. Mas já teve suporte nessas regiões antes, especialmente se voltarmos aqui até julho de 2023. Naquela época estava próximo da resistência. Será que agora pode ser suporte? Talvez sim, talvez não, mas o valor, claro, está no potencial de longo prazo desse negócio. Essa correção aqui é uma oportunidade de compra para quem está extremamente interessado nesse negócio e não quis comprar quando ele só subia, subia, subia e subia. Eu realmente acho que sim. 2,2 bilhões de dólares. Sim, mais um player de fintech.
Mas, novamente, é um player de fintech que está crescendo, com expectativa de crescer muito mais no futuro e também está se tornando cada vez mais lucrativo. Pode se tornar um alvo de aquisição? Eu acho que pode. Então é isso. Esse foi mais um episódio de Multibagger. Se curte esse tipo de vídeo, clique nos botões e até o próximo. Tchau!